Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que têm visto e participado das nossas aulas aqui no nosso canal no YouTube. O nosso, muito obrigado. Hoje também teremos a participação de 4 irmãos, 4 jovens que nos enviaram perguntas intrigantes sobre Cristo. Esse é o tema da nossa aula de hoje, mas primeiro uma reflexão. João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida de Jesus sempre foi um desafio para as melhores mentes ao longo da história. Muitos têm tentado compreender aquele que dividiu a história em antes e depois dele. As 4 perguntas que estudaremos nesta lição nos ajudará a compreender melhor a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, vamos até ela? Primeira pergunta. Roger, eu tenho uma pergunta. Será verdade que Jesus era Deus? Paz do Senhor, João Pedro. Tudo bem? Muito obrigado pela sua pergunta. João, muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que Jesus era Deus por 2 motivos. Primeiro, porque a Bíblia afirma várias vezes que há um só Deus, como está escrito em Deuteronômio 6,4, Isaías 44,6 e Marcos 12:29, e em vários outros versículos. E o segundo motivo é por causa da humanidade de Jesus, porque um homem não pode ser Deus. Também concordamos com essas verdades, mas quando a Bíblia afirma que em João, capítulo 1, no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não está simplesmente dizendo que Deus se tornou homem, mas sim, aquele que já existia como um Deus encarnou-se, ou seja, recebeu um corpo humano. E nós sabemos que a encarnação teve um único propósito, a crucificação, a cruz para nos libertar da morte, a morte expiatória de Jesus. O Cordeiro de Deus só poderia tirar o pecado do mundo se tivesse sangue para derramar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como está escrito em João 1,19 e em Hebreus 9:22. Deus existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus como o Pai, como é Deus como o Espírito Santo. Não há dúvida nenhuma, João 1,14 afirma claramente que Jesus, o Verbo, era Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado, sendo, portanto, a revelação máxima de Deus para toda a humanidade. Ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Assim, chegamos à conclusão de que Cristo participou, inclusive, da criação do mundo, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus, na posição de Criador. Nesse ponto, Jesus está na posição de Criador, sendo assim, portanto, Deus. Vamos então para a segunda pergunta. Mas, Roger, a minha pergunta é essa: o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade? Paulo, paz do Senhor, muito obrigado pela sua pergunta. E em João, capítulo 20, dos versículos 30 a 31, nós descobrimos que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas na Bíblia. Na verdade, seria impossível relatar todos os milagres que Jesus fez na Bíblia Sagrada. Deus somente quis revelar os fatos mais importantes da vida de Jesus. Portanto, não sabemos com detalhes o que Jesus fez nesse período de sua vida. Não há nenhum registro confiável
que nos permita tirar qualquer dúvida ou qualquer conclusão sobre esse período da vida de Jesus. Porém, é possível tirar algumas conclusões a esse respeito com base no que o Evangelho fala a respeito da vida e do ministério de Jesus. Paulo, os únicos versículos, os únicos textos nos evangelhos que mencionam claramente a idade de Jesus são Lucas 2,42 e Lucas 3,23. Em Lucas 2,42, fala que ele tinha 12 anos de idade. E Lucas 3,23 fala que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Então, na verdade, aonde Jesus estava antes de começar o seu ministério? Jesus estava convivendo com sua família, aguardando chegar a hora. Há vários textos na Bíblia que mostram que Jesus estava aguardando a hora de começar o seu ministério. Jesus estava convivendo com sua família, aguardando chegar sua hora. Há vários textos bíblicos que comprovam, que nos dão a certeza de que Jesus, de que o Pai Celestial tinha a hora certa para Jesus. Até receber o batismo, Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. E foi assim que ele viveu até começar o seu ministério, quando tinha cerca de 30 anos de idade. Vale a pena ressaltar que Jesus era conhecido como Jesus o Nazareno, o filho de José e como o filho do carpinteiro. Em Lucas 4, versículo 16, diz que Jesus foi criado em Nazaré. E não é preciso fazer um estudo minucioso, um estudo exaustivo da palavra de Deus para nós chegarmos à conclusão de onde Jesus viveu dos seus 12 até os seus 30 anos. Ele estava em Nazaré, vivendo com sua família, aguardando a hora de começar o seu ministério. E fechamos então com aquele texto de Deuteronômio 29:29, que as coisas reveladas são para o homem e as não reveladas para Deus. Vamos então para a terceira pergunta. Roger, a minha dúvida é, por que Jesus teve que morrer? Oi, Bia, tudo bem? Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, Cristo não morreu acidentalmente. Na verdade, Cristo estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento, pois era necessário que Jesus morresse, pois a sua morte era o plano de Deus. Pois o homem estava perdido e afastado de Deus, porque seu pecado o condenava. O pecado do homem o condenava sem que houvesse remédio nenhum para a salvação. Cristo morreu para que pudéssemos alcançar a remissão de todos os nossos pecados. Eu sempre costumo dizer que quando Adão pecou lá no Éden, ele foi infectado com um vírus mortal chamado pecado. E a morte de Cristo foi o remédio que trouxe cura para essa doença, para esse vírus que o homem tinha chamado pecado. E Jesus, então, morreu para trazer salvação para toda a humanidade. A morte de Jesus, ela foi vicária, ou seja, ela foi em favor de outros. A morte de Jesus, ela foi substitutiva em nosso lugar. Foi também expiatória para remover pecados. A morte de Jesus também foi redentora para resgatar o homem do maligno. A morte de Jesus também foi sacrificial, foi um sacrifício pelo pecado. E a morte de Jesus também foi propiciatória para aplacar a ira de Deus. E também a morte de Jesus foi voluntária, foi por livre vontade. Bia, conta-se a história de um juiz muito justo que um dia teve que julgar o seu filho que havia cometido um crime muito grave. Após condenar o seu filho, o seu pai assentou-se no banco dos réus para pagar os pecados do seu filho. Foi exatamente assim que Jesus fez conosco. Morreu em nosso lugar e pagou a dívida que nós não teríamos condições de pagar, nos livrando assim da morte e da ira de Deus.
Portanto, Cristo pagou nossa dívida diante de Deus por meio de sua morte para que pudéssemos obter salvação. Vamos então para a quarta pergunta. E aí, Roger, a paz do Senhor. Bom, a minha pergunta é a seguinte: o que realmente quer dizer seguir a Cristo? Ô Vitor, muito obrigado pela sua pergunta. Eu quero te dizer que seguir a Cristo a gente resume em 3 palavras. Primeira, é preciso calcular o preço. Segundo, é preciso sacrificar-se. E terceiro, é necessário carregar a sua cruz. Em Lucas 9, 23 está escrito: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma consigo a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus implica em ser um cristão. Significa você seguir a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, negando a si mesmo, para que você possa achar em Deus a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, 3 coisas a gente resume esta aula, Vitor, sobre calcular o preço, saber o preço de seguir a Jesus e também tomar consigo a sua cruz, seguindo ao Senhor. Não importa os problemas, as dificuldades ou mesmo as perseguições que você possa ter na sua vida, que você possa seguir a Deus independente de qualquer coisa que possa acontecer, sabendo que seguir a Cristo implica em renúncia, e renúncia não é uma tarefa das mais fáceis. Jesus nunca nos prometeu um caminho fácil, mas Ele sempre prometeu para nós vida eterna com Ele. Chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a todos que participaram até aqui. Desde já agradeço a todos, um forte abraço e na semana que vem o nosso tema é perguntas intrigantes sobre pecado, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem.